Nem todas as histórias se encerram com um desfecho limpo e perfeitamente arrumado. Algumas, pelo contrário, cessam de forma abrupta, de repente e com dor, como uma porta que se fecha antes mesmo que se possa dizer adeus. Foi exatamente assim que Dan Blocker sentiu o amargo sabor do fim. Não se tratava apenas da perda de um personagem querido. Era como se a alma de um programa inteiro tivesse desaparecido, levando com ela a essência de uma era que parecia destinada a durar para sempre. Se você já presenciou aqueles momentos finais com Ross Cartwright, certamente compreende o peso daquela despedida silenciosa. Antes de seguirmos adiante, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com quem ama boas histórias. O que vem a seguir merece ser ouvido, pois há narrativas que permanecem conosco muito tempo depois que a tela escurece. Bonanza não foi apenas mais uma série de faroeste transmitida pela televisão. Foi um verdadeiro marco cultural, uma produção que ajudou a moldar valores profundos nos lares americanos ao longo das décadas de 60 e início dos anos 70. Estreando no ano de 1959, a série acompanhava a trajetória da família Cartwright. O patriarca Ben e seus 3 filhos, Adam, Ross e Little Joe, em seu imenso rancho Ponderosa, localizado nas redondezas de Virginia City. Embora trouxesse todos os elementos típicos do Velho Oeste, ação, justiça e confrontos, Bonanza se destacou por sua alma sensível. A série abordava com notável delicadeza temas como o racismo, a violência doméstica e os dilemas morais, tornando-se um dos primeiros dramas do horário nobre a tratar questões sociais através de uma narrativa voltada para os valores familiares. Foi também a primeira série do gênero a ser exibida em cores, encantando o público desde os primeiros episódios. Bonanza rapidamente se tornou um fenômeno de audiência, alcançando o primeiro lugar nos Estados Unidos entre os anos de 1964 e 1967. Ao todo, foram 14 temporadas e 431 episódios, ficando atrás apenas de Gunsmoke em termos de longevidade. A série gerou uma verdadeira comoção cultural. Inspirou livros, produtos licenciados e até uma atração turística real baseada no lendário Rancho Ponderosa. Mais do que isso, oferecia às famílias uma dose semanal de conforto, reflexão e orientação. Uma janela para um mundo em que a integridade e a decência ainda tinham valor. E no coração desse universo estava Dan Blocker, na pele de Ross Cartwright. Com sua gentileza natural, seu calor humano contagiante e uma bússola moral silenciosa, Ross se transformou em um símbolo maior que a própria vida. Quando Dan Blocker faleceu, no ano de 1972, não foi apenas um ator que partiu. Foi o fim emocional de Bonanza. A série até tentou seguir por mais uma temporada, mas a magia já não era a mesma. Ainda assim, seu legado permanece. Bonanza abriu caminho para os futuros dramas familiares e nos deixou uma valiosa lição. Quando bem contadas, as histórias têm o poder de ensinar, de inspirar e de tocar o coração. Para compreendermos verdadeiramente o impacto que Dan Blocker teve na tela, precisamos voltar ao ponto de partida, às suas origens, à sua infância. Dan Blocker nasceu no dia 10 de dezembro do ano de 1928, na cidade de DeKalb, no estado do Texas. E desde o primeiro instante já chamava a atenção. Ao nascer, pesava 14 libras, tornando-se o maior bebê já registrado no condado de Bowie. Ele cresceu na pequena cidade de O'Donnell, durante os tempos difíceis da Grande Depressão, ajudando no mercadinho dos pais e aprendendo, desde cedo, os valores da humildade e do trabalho honesto. Na época do ensino médio, Dan Blocker já era conhecido como um verdadeiro gigante gentil. Com mais de 1,80 m de altura e pesando quase 136 quilos, destacava-se não apenas por sua estatura imponente, mas por seu espírito amável e tranquilo. Seu talento esportivo o levou a conquistar uma bolsa de estudos na Universidade Estadual de Sul Ross, onde tudo indicava que os esportes definiriam seu futuro. No entanto, o destino, sempre cheio de surpresas, tinha outros planos. Enquanto se preparava para seguir carreira como treinador, Dan participou de uma peça teatral da faculdade. Foi ali, sob as luzes do palco, que seu coração encontrou um novo chamado. A atuação o arrebatou por completo e ele decidiu mudar de rumo. Formou-se em dramaturgia,
conquistou um mestrado e chegou até mesmo aos palcos da Broadway, onde participou de uma produção clássica de Rei Lear. Mas seus sonhos artísticos foram interrompidos em 1951, quando foi convocado para servir na Guerra da Coreia. Atuou como sargento de infantaria, demonstrando coragem e dedicação, e recebeu a honraria do Coração Púrpura por seus serviços prestados em combate. Ao retornar para casa, Dan se casou com sua namorada dos tempos de faculdade, Dolphia Parker, e passou a lecionar. Contudo, o chamado do palco e das câmeras seguia pulsando forte em seu interior. Foi em meados da década de 50 que ele decidiu dar um passo ousado. Mudou-se para a Califórnia com sua jovem família e começou a buscar pequenos papéis em filmes e séries de faroeste. Participou de produções como Gunsmoke e The Rifleman. Dan, no entanto, não se encaixava no molde do cowboy tradicional. Sua autenticidade, seu calor humano e sua sinceridade o destacavam entre os demais. Então, no ano de 1959, a emissora NBC o escolheu para integrar o elenco de uma nova série de faroeste com uma proposta diferenciada. Assim nascia Bonanza e, com ela, Eric Ross Cartwright. Para Dan Blocker, aquele foi o papel da vida. Um personagem que o transformaria em uma presença constante e querida nos lares de milhões de americanos. Ross Cartwright foi, desde o início, uma revelação. Enquanto seu pai, Ben Cartwright, e seus irmãos, Adam e Little Joe, desempenhavam os papéis de líderes, sonhadores e estrategistas, Ross era o coração da família, o verdadeiro centro emocional da Ponderosa. Não era um pistoleiro nem um herói de expressão fria. Era alguém movido pela empatia, pela generosidade e por uma fé inabalável na bondade das pessoas, mesmo quando elas pouco mereciam. Dan interpretou Ross com humanidade genuína. Em vez de recorrer à caricatura ou ao humor raso, trouxe ao personagem uma leveza sutil e uma sabedoria silenciosa. Era o tipo de presença que não precisava levantar a voz para ser notada. Sua ternura falava mais alto do que qualquer bravata. E assim, semana após semana, Ross Cartwright adentrava as salas de estar das famílias, tornando-se, para muitos, algo além de um personagem. Era um amigo constante, uma figura que transmitia segurança e esperança. Um lembrete de que a verdadeira força pode habitar no coração mais gentil. Ao longo das 14 temporadas de Bonanza, Ross se consolidou como um dos personagens mais queridos da história da televisão americana. As crianças o tinham como ídolo, os pais como exemplo, e mesmo os críticos, ainda que muitas vezes focassem nos temas mais amplos da série, não conseguiam ignorar a profundidade que Dan Blocker imprimia em sua atuação. Em uma época marcada por transformações velozes e valores em mutação, Ross representava um farol seguro, uma bússola moral em meio à tempestade. Dan jamais precisou exagerar em cena. Ele simplesmente vivia o personagem. Sua atuação ajudou a moldar o tom e o sucesso de Bonanza, oferecendo um contrapeso caloroso aos momentos mais intensos da série. Muito tempo depois que os créditos finais se apagaram, os espectadores ainda falavam sobre Ross Cartwright como se ele fosse de carne e osso, e de certo modo ele era. Porque Dan Blocker não apenas deu a ele um rosto e uma voz, deu-lhe alma, deu-lhe coração, e esse coração bateu dentro de milhões de pessoas. Mas, como a vida costuma nos mostrar, há momentos em que o roteiro muda sem aviso. Para os fãs e amigos de Dan Blocker, esse momento chegou em maio de 1972. Dan, o homem que o mundo conhecia como Ross Cartwright, o gigante gentil da Ponderosa, estava prestes a passar por uma cirurgia de rotina na vesícula biliar em um hospital de Los Angeles. Nada indicava qualquer risco. Era apenas um procedimento comum, recomendado pelos médicos para aliviar um desconforto persistente. Nada alarmante, nada fora do esperado. Com sua habitual discrição, Dan optou por cuidar da saúde longe dos holofotes, sem alarde, com aquela serenidade que sempre o caracterizou. Mas o destino, imprevisível como as curvas de um rio, mudou o rumo dos acontecimentos. Logo após a cirurgia, uma complicação súbita, uma embolia pulmonar, um bloqueio inesperado em uma artéria do pulmão. E num instante, o que era para ser apenas mais um passo em direção ao bem-estar transformou-se em tragédia. O coração de Dan parou. E assim, silenciosa e brutalmente ele nos deixou. Tinha apenas 43 anos. 43.
um número que pesa no peito como um soco, uma idade em que a vida ainda deveria estar em plena expansão. Ele ainda era uma peça central na televisão americana. Ainda era um pai presente, educando com carinho os 4 filhos que teve com sua esposa Dolphia, a mulher que amou desde os tempos de juventude. A notícia caiu como um trovão sobre os estúdios de Bonanza. O elenco e a equipe ficaram devastados, os fãs atônitos. Como continuar a escrever um novo episódio quando a alma da história havia desaparecido? Ninguém estava preparado. Nos bastidores reinava a perplexidade. Os produtores ficaram paralisados. Lorne Greene, o eterno Ben Cartwright, resumiu com emoção o sentimento coletivo ao dizer que perder Dan era como perder um filho. Michael Landon e os demais colegas de elenco foram profundamente abalados. Não apenas porque haviam perdido um companheiro de cena, mas porque perderam um irmão de verdade. Dan sempre foi o equilíbrio no meio da tempestade. Sua presença trazia estabilidade, calor e alegria. Sua ausência, no entanto, foi um abalo sísmico que ressoou em todos os cantos do set. Pouco antes de sua morte, ele se preparava animadamente para uma nova temporada, cheia de possibilidades e enredos renovados. Os bastidores estavam fervilhando com ideias, novos arcos dramáticos, tramas em construção, diálogos sendo moldados. E de repente, tudo isso se tornou irrelevante diante do impensável. Pela primeira vez desde sua estreia, Bonanza teria que seguir sem Ross Cartwright. Mas os roteiristas sabiam que não poderiam substituí-lo. Também não o retiraram com uma despedida dramática. Em vez disso, deixaram um silêncio, uma ausência que falava mais do que palavras. A Ponderosa parecia mais vazia, e as noites de domingo, sem ele, perderam um pouco da sua magia. Porque com a partida de Dan Blocker, não se perdeu apenas um personagem querido. Perdeu-se um espírito, uma inocência, uma essência que tornava Bonanza única. Algo silenciosamente belo havia chegado ao fim, e nenhum roteiro, por mais bem escrito, poderia corrigir aquela perda. Para o elenco de Bonanza, o ano de 1972 não representou apenas o fim de uma série. Foi o encerramento de um ciclo afetivo. Uma despedida real e dolorosa de um homem que era parte vital daquela família que por tantos anos encantou o público. Quando a notícia da morte de Dan se espalhou, uma complicação inesperada após uma cirurgia simples, parecia que o chão havia se rompido sob a estátua que ele havia erguido com tanto cuidado, episódio após episódio. Mitch Vogel, que interpretou Jamie Hunter Cartwright, recordou Dan não apenas como colega, mas como um verdadeiro mentor. Disse que ele era uma presença que trazia segurança. Alguém que ouvia mais do que falava, que nunca levantava a voz, e cujo simples caminhar pelo set já transformava o ambiente. A gentileza de Dan não era um papel, era sua própria natureza. E Michael Landon, que se tornara um de seus amigos mais íntimos ao longo dos anos, confessou mais tarde que a morte de Dan tirou toda a alegria daquela época. E ele falava com o coração. Não havia como fingir ou contornar aquela dor. A ausência de Dan foi sentida em cada cena, em cada troca de olhares entre os personagens restantes. Porque naquele instante, eles não estavam apenas representando, estavam de luto. Sem seu centro emocional, a história de Bonanza jamais seria a mesma. Lorne Greene, o eterno Ben Cartwright e patriarca da família Ponderosa, entendeu imediatamente o que havia acontecido, não apenas com o coração, mas com a própria estrutura da série. Quando chegou em casa, naquela noite fatídica em que Dan partiu, olhou para a esposa e disse, sem rodeios: o programa acabou. E em muitos aspectos ele estava certo. Porque não era apenas um ator que havia partido. Era seu irmão, seu alicerce, seu equilíbrio. Dan sempre fora o homem que mantinha todos unidos no set. Ele tinha um dom raro, fazia com que todos se sentissem incluídos. Resolvia conflitos com empatia e trazia leveza até para os dias mais longos e desgastantes de gravação. Sua morte não deixou apenas um vazio. Criou um silêncio profundo, mais eloquente que qualquer despedida escrita. A atmosfera no set mudou de uma hora para outra. O calor desapareceu. A chama familiar que havia iluminado aquela equipe por mais de uma década foi subitamente ofuscada. Os produtores se viram diante de um dilema sem precedentes. Estavam em território desconhecido. Como continuar quando uma parte essencial da alma da série desaparece?
Substituí-lo estava fora de cogitação. Só de cogitar essa possibilidade parecia uma traição à memória de Dan. Fingir que Ross estava longe, viajando ou ocupado em algum lugar distante soava falso, soava vazio. E foi então que tomaram uma decisão rara na televisão. Escolheram o silêncio. Não houve um episódio final. Não se escreveu uma despedida dramática, nem se ouviu uma trilha melancólica acompanhada de lágrimas. Eles simplesmente seguiram. Mas em cada cena, em cada pausa, em cada olhar contido, sua ausência pairava como uma sombra. Silenciosa, mas presente. A morte de Dan Blocker provocou ondas de comoção que ultrapassaram os limites do estúdio de Bonanza. Ela tocou algo profundo nos corações de milhões de espectadores ao redor do país e do mundo. Porque Ross Cartwright não era apenas um personagem de televisão. Era parte da família. Alguém que semana após semana entrava nas casas e nos corações das pessoas. Seu calor, sua honestidade, sua força serena. Tudo isso parecia genuíno, e era. Quando a notícia de sua morte chegou, a reação foi de incredulidade. Um silêncio se instalou nas casas, seguido por um luto coletivo raro em torno de uma figura televisiva. Milhares de cartas foram enviadas. Famílias choraram como se tivessem perdido alguém próximo. Muitos espectadores disseram não conseguir mais assistir ao programa. Alguns o viam como um irmão, outros como um pai. Uma carta simples e poderosa dizia apenas: "Ele me fez acreditar que ainda existe bondade no mundo." Até os críticos, muitas vezes distantes e analíticos, ficaram profundamente tocados. Num meio que muda com rapidez e onde as perdas logo são esquecidas, a morte de Dan Blocker impôs uma pausa. Um momento de reflexão. Jornais renomados publicaram obituários emocionados. Todos pareciam repetir a mesma verdade. Dan Blocker foi um homem raro. Um homem que representava a gentileza sem jamais cair no sentimentalismo. Que tornou a decência algo cativante. Que provou que a força mais poderosa, no fim das contas, pode ser a do coração. O Los Angeles Times o descreveu como um gigante gentil que ancorou a Ponderosa com uma humanidade que fez o Oeste parecer mais próximo, mais íntimo. Outros destacaram como sua atuação elevou a série, conferindo-lhe alma e profundidade em um gênero que, muitas vezes, se apoiava apenas em bravura e ação. Mas não houve homenagem oficial. Nenhum tributo televisionado, apenas o fechar de uma cortina, silenciosa e cedo demais. E talvez, justamente por isso, ainda doa tanto, porque nunca tivemos a chance de agradecer, porque nunca o choramos em voz alta, porque às vezes as maiores perdas acontecem sem uma única linha de despedida. E isso é o mais perturbador ao rever aquele último episódio com Dan Blocker. Um episódio como tantos outros, mais um as no baralho da longa trajetória de Bonanza. Na época parecia apenas mais um capítulo rotineiro na vida da Ponderosa. Nada fora do comum. Dan, assim como Ross, nem era o foco central da trama. A história girava em torno de um vigarista que se passava por Ben Cartwright. Ross, ali, surgia quase como uma sombra, uma presença silenciosa no fundo da cena, sem destaque. Mas hoje, ao assistir novamente, sabendo o que o destino reservava, essas cenas ganham uma reverência silenciosa. Cada frase, por mais simples que seja, ecoa de forma diferente. Cada sorriso de Ross, aquele sorriso caloroso, tranquilo, familiar, se torna como a última luz antes do anoitecer. Não houve discurso de adeus, nenhuma despedida emocionante, nenhum grande ato heróico final. Aquele não era o último episódio, mas justamente por isso, assistir a ele agora se torna tão doloroso, porque a vida real não espera um desfecho. A vida real muitas vezes nos escapa enquanto ainda estamos olhando para o lado. E assim, sem alarde, sem que ninguém percebesse, a cortina se fechou silenciosamente sobre um dos personagens mais amados da história da televisão. Nos meses que antecederam sua partida, Dan Blocker carregava muito mais que as responsabilidades de um ator. Ele carregava o peso do mundo em seus ombros. Estava profundamente desiludido com a guerra do Vietnã e com a onda de violência que parecia tomar conta da cultura americana. Mas Dan não era de reclamar, ele era de agir. E por isso, tomou uma decisão silenciosa, porém radical: mudar sua família para a Suíça. Queria que seus filhos crescessem em paz.
longe do ruído, longe do medo. Ainda assim, manteve seu compromisso com a série. Viajava da Europa para a Califórnia sempre que precisava filmar suas cenas, mas o preço dessa entrega foi alto. Ele estava cansado, um cansaço que ia além do físico, e mesmo com o corpo dando sinais, Dan seguiu em frente, porque era assim que ele era, um homem que não sabia parar, que dava tudo de si até o último instante. Em maio de 1972, uma cirurgia na vesícula parecia ser a chance de um novo começo, um ponto de virada, uma promessa de alívio. Mas o destino foi cruel. Uma embolia pulmonar interrompeu tudo, de forma rápida, implacável. Dan nunca despertou, nunca teve a chance de se despedir. A tristeza que se seguiu atingiu o elenco como uma tempestade repentina, desorientando tudo ao seu redor. Michael Landon, que sempre viu Dan como um irmão mais velho, escolheu o silêncio público. Mas a dor se revelou de outra forma. Ele escreveu e dirigiu um episódio chamado Forever, amplamente reconhecido como uma homenagem velada a Dan. Não há menções explícitas a Ross, nenhuma palavra sobre sua partida, mas há tristeza em cada quadro. Há luto no silêncio entre as falas. Há um peso contido em cada olhar. Não era apenas uma história, era uma ferida tentando cicatrizar diante das câmeras. Após a perda repentina de Dan Blocker, Bonanza foi forçada a seguir sem um de seus pilares. Em vez de buscar um substituto ou criar um arco narrativo de despedida, a série optou por uma escolha sóbria e rara: o silêncio. Ross simplesmente desapareceu, mas sua ausência era sentida. Em cada cena, em cada conversa, como uma peça ausente no alicerce de uma casa. A química entre os Cartwrights nunca mais foi a mesma, e o público sentiu isso. O calor, o humor, o equilíbrio que Ross trazia à Ponderosa eram insubstituíveis. Tentou-se seguir em frente. Novos personagens foram introduzidos, mas a alma da série já não estava ali. O coração de Bonanza havia parado de bater, e apenas uma temporada depois, a série se despediu, discretamente, como que reconhecendo que seu tempo havia terminado. Dan Blocker foi muito mais que um ator. Foi um homem de princípios, de generosidade silenciosa e humildade verdadeira. O tipo de ser humano que não apenas interpreta um papel, ele o vive. Sua partida não marcou apenas o fim de Ross Cartwright, marcou o fim de uma era. Um tempo em que a televisão ousava ser terna, em que força era sinônimo de compaixão, em que heróis tinham o rosto sereno de Dan Blocker. Obrigado por isso, Dan. A Ponderosa nunca mais foi a mesma sem você. E assim, da próxima vez que você estiver assistindo a um daqueles episódios clássicos de Bonanza e avistar Ross no canto da tela, com aquele sorriso gentil, aquela presença sincera, lembre-se, aquilo não era apenas atuação, era verdade. Ele era real e nos ofereceu um exemplo de masculinidade que vale a pena preservar, um legado de bondade, coragem serena e integridade. E você? O que acha que tornou Ross Cartwright um personagem tão inesquecível? Como enxerga a influência de Dan Blocker nos heróis da televisão atual? Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário e inscreva-se para mais jornadas emocionantes pelas vidas por trás das lendas. Até breve.